Vem comigo que eu tenho algo muito interessante para te mostrar. E eu vou preparar para você uma sequência de vídeos matadores pensando no Enem 2025. Salve, salve galera, professor Romulo Arantes na área. Deixa eu te falar, você acompanhou aquele vídeo lá de teoria literária parte 1? Pois é, você aprendeu o que é literatura, quais são as características de um texto literário, quais são as funções, você agora já é capaz de identificar o texto literário. Se liga no que eu vou te falar, só para recapitular a nossa aula lá. Literatura é a arte de escrever. Portanto, o texto literário ele é uma forma humana de expressão de sentimentos através da palavra. A linguagem presente no texto literário é uma linguagem verbal, porque usa a palavra, o verbo, a palavra, e é uma linguagem conotativa, figurativa, a presença de figuras de linguagem. A função da linguagem inerente é a função poética. Texto literário é de natureza fictícia, pode se aproximar da realidade verossímil ou se distanciar inverossímil. Texto literário, ele pode dialogar com outros textos, se há um diálogo entre textos de autores diferentes, intertexto. Se há um diálogo entre textos do mesmo autor, intratexto. Texto literário apresenta linguagem conotativa, figurativa, plurissignificativa, ou seja, as palavras apresentam várias significações. As palavras apresentam significações subjetivas, pessoais. O texto literário, ele não tem limite de tempo. Ele é atemporal, ele é eterno. Beleza? As funções que o texto literário desempenha estão diretamente relacionadas à época em que ele é desenvolvido. Funções. Funções da literatura. 1. A função pragmática. O texto é feito com a intenção fundamental de informar. Doutrinária. O texto é feito com a intenção de ensinar uma doutrina. A outra função, a função lúdica. O texto é feito para a diversão. A outra função, a função moralizante, é de imposição do modo de vida da classe dominante, social, de denúncia de problemas, engajada. A função estética, voltada para o belo, impactar pela beleza. A função evasiva, de fuga da realidade. E a função reflexiva, de reflexão, de dimensão filosófica, de pensar sobre a vida. Bem, galera, dito isto, partamos para a resolução. Chegamos aqui, ó, item do Enem. Olha só, detalhe muito legal. Você está diante do item do Enem. Qual é a formatação? A formatação é texto base, que deve ser analisado tecnicamente, fonte, que é um referencial de contexto, né? E aí você vai lembrar daquela relação importante, né? Qual a relação? Contexto é a causa e o texto é a consequência. O texto é consequência de um contexto. Aí, galera, olha só, depois vem o enunciado, né? E aqui no enunciado, as palavras empregadas têm unicidade de sentido. O enunciado é literal. Portanto, esta é a primeira parte que você deve considerar na resolução do item. E você vai fazer uma interpretação do enunciado. Você vai perceber que existem comandos para responder ao item. Observe, por favor, aqui, ó, que não tem uma interrogação. Significa dizer que o enunciado, embora seja uma pergunta, na verdade de complementação. E o sinal de pontuação é o ponto final, que aparecerá em uma das alternativas. Essas alternativas que são 1, 2, 3, 4 e 5, o que vai acontecer? 4 delas são distratores, ou seja, são alternativas que interpretam corretamente o texto base e servem para distrair você, porque a questão não quer a alternativa correta sobre o texto base, sobre o entendimento do texto base, quer a alternativa, e aí é uma só, que complementa, aí não é a correta, não tem esse lance de certo ou errado, de correta ou errada, tem um lance de complementação. É a alternativa que complementa, essa que você tem que encontrar, complementa o sentido do enunciado. Então vou voltar aqui. Primeira parte, texto base, ignore inicialmente. Segunda parte, contexto, ignore inicialmente. Terceira parte, enunciado, interprete o enunciado palavra por palavra. E a quarta e última parte são as alternativas. O que é que você deve fazer? O método do professor Romulo Arantes, que é o método do mestre, é o MI, o método intelectual. Você ataca o item. Sua atitude é ativa, proativa. Então o que é que você faz?
Você analisa o enunciado, observa o que tem que fazer, já formata uma ideia na tua cabeça, observa a fonte, que é o contexto. A partir daí, tu já cria uma expectativa do que encontrará no texto, faz uma análise técnica e parte para o abraço. Apesar de haver marcas formais de carta, 1, gênero textual, carta, e receita, 2, gênero textual, receita. A característica que define esse texto como poema, 3. Vamos lá. Este texto é um poema. Este poema, ele tem característica de uma carta. E ele tem característica também de uma receita. Como é que é o nome disso, professor? Nós temos um gênero textual principal e temos gênero secundário e terciário. Isso se chama intergenericidade, que é uma intertextualidade entre gêneros, é um hibridismo de gêneros. Mas a questão é muito clara, ela quer saber por que é um poema. Aí você vai se perguntar, por que é um poema? Bem, se é um poema, é um texto literário. E o que é um texto literário? Um texto literário é um texto artístico, aquele que apresenta linguagem verbal e conotativa. O que significa? Apresenta figuras de linguagem. E as figuras de linguagem, elas são usadas com que intenção? Potencializar a comunicação. Como assim? E além da pura e simples informação. Então vou voltar aqui. Vinícius de Moraes, segunda fase moderna, é o contexto de produção. Foi de 1930 a 1945. Este texto, de acordo com o enunciado, é um poema. Por que ele é um poema? Porque ele tem linguagem conotativa, figurativa, ele tem figuras de linguagem. O que caracteriza um poema? O fato de ser um texto literário. E o que caracteriza um texto literário? O que o define como tal? A literariedade, ou seja, a presença de figuras de linguagem. Ah, mas o poema é um tipo específico de texto literário. Concordo. É verdade. E é um tipo específico constituído por versos. Porém, antes dessa especificidade, existe um aspecto geral, que é o que a questão quer. Por que é um poema? Porque é um texto literário. E como é que eu reconheço que é literário? Pela literariedade. Como é que eu reconheço literariedade? Pela presença de figuras de linguagem. Eu vou ler. Feijoada à minha moda, do meu jeito. Amiga Helena Sangirardi, conforme um dia prometi, onde confesso que esqueci, e embora perdoe tão tarde, melhor do que nunca, olha, feijoada à minha moda, amiga Helena Sangirandi, conforme um dia prometi, onde confesso esqueci, prometi esqueci, há uma oposição, isso é antitético, antítese. E embora perdoe tão tarde, melhor do que nunca, tão tarde, melhor do que nunca, isso é uma ironia, é uma crítica sutil. Este poeta, segundo manda a boa ética, envia-lhe a receita poética, receita poética, de sua feijoada completa. Em atenção ao adiantado da hora em que abrimos o olho, não é literal, é metafórico ou simbólico, ou seja, acordamos, né? O feijão deve já capado, não esperar feliz, isso é prosopopeu, personificação de molho, uma vez cozido o feijão, umas 4 horas, fogo médio, nós, bocejando o nosso tédio, nos chegaremos ao fogão, de carne seca, suculenta, gordos paios, nédio, toucinho, nédio, essa expressão é uma expressão pejorativa, nédio seria tolo, bobo, ignorante, asno, isso é prosopopéia personificação porque o toucinho não é nédio, nunca orelhas de bacorinho, que a toma em excesso opulenta, enquanto ao lado em fogo brando, desbilinguindo-se de gozo, de prazer, isso naturalmente é prosopopeia personificação, que é a atribuição de características humanas a seres inanimados, deve também se estar fritando o torresminho delicioso, em cuja gordura de resto, melhor gordura nunca houve, hipérbole, que é o exagero intencional, deve depois frigir a couve picada em fogo alegre e presto. Mais uma vez, prosopopeia e personificação, fogo não é alegre nem triste. Dever cumprido, nunca é inútil. A palavra de um poeta jamais abraça em Prilac Savarin o seu Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes
fez uma brincadeira com este poema, em que ele dialoga com uma interlocutora, como se fosse uma carta, ele é o remetente, ela é destinatária, isso há elementos do gênero carta, ele fala de uma receita, por isso elementos da receita, ele vai falando dos ingredientes, do modo de preparo, né, esse andamento meio guinjuntivo instrucional. Mas, na verdade, tudo isso é artístico, porque isso é uma brincadeira, trata-se de um poema, e nós verificamos isso pela literariedade, pela presença de uma linguagem figurada. Bem, a letra A diz que é um poema pela nomeação de um interlocutor. Está errado. Por sinal, a presença de um interlocutor caracteriza carta e não poema. Manifestação de intimidade caracteriza carta e não poema. Descrição de procedimentos caracteriza uma receita e não poema. Utilização de uma linguagem expressiva, que seria uma linguagem que vai além da pura e simples informação, que consegue expressar melhor, que consegue ir além da informação. Uma linguagem poética. A resposta é a letra D. Apresentação de ingredientes culinários. Isso está para receita, não para poema. A resposta, portanto, letra D. Não vacile e vem com o mestre. Valeu, galera!